Estimada comunidade de Cristo, palavras do nosso Senhor, registradas pelo Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 13. Está na página 1382. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que vem este homem e tudo o que ele diz? De onde vem a sabedoria dele? Como é capaz de fazer esses milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo azeite nas mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que haviam ali perto. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios, curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Amada comunidade de Cristo, Jesus disse: peçam e vocês receberão. Que portanto o Pai e o Filho nos deem a serenidade do seu Espírito, para meditar na sua palavra, aceitar o seu chamado e confiar na sua providência. Amém. Queiram assentar-se. O bom filho a casa torna é um dos ditados populares que a gente já ouviu ou já disse para alguém quando a gente quer externar o retorno da gente para a terra natal, para a comunidade onde a gente foi batizado, confirmado, ou até mesmo onde a gente recebeu a bênção matrimonial. O bom filho a casa torna. Levanta a mão. Quem não é nascido em São Leopoldo? Levanta a mão. Mais alto um pouquinho. Eu imaginei que essa seria a nossa situação. Somos em grande e quase absoluta maioria aqui em São Leopoldo imigrantes, e com certeza boa parte descendente de imigrantes, vindo há 200 anos aqui a São Leopoldo. Afinal, a nossa cidade atraiu migrantes de todas as regiões do Rio Grande do Sul e também de estados vizinhos para trabalhar nas fábricas e também nos centros de educação e de ensino aqui na nossa cidade. Entre os anos 70 e 80, São Leopoldo triplicou o número de habitantes. Triplicou o número de habitantes.
Portanto, a grande maioria da população de São Leopoldo deve ter experimentado o que eu experimentei entre os anos 94 e 2000, que a gente sempre marcava no início do ano o dia que a gente ia voltar para casa para ver a mãe, para ver os irmãos, para participar do culto na comunidade onde a gente fazia parte. Pelo menos comigo era assim. Posso estar certo, talvez eu esteja errado, porque as circunstâncias de cada um é diferente no desejo de voltar para casa. Quando vocês voltaram para casa, para o lugar onde vocês nasceram, na casa da mãe, do pai, do avô, da avó, para a comunidade onde vocês foram batizados, como é que vocês foram acolhidos? Podem falar, a pregação é aberta, vocês poderem falar. Como é que vocês foram acolhidos quando vocês voltaram para casa? Alegria. Abraço, um beijo do vô, do vovô. Alegria. Com alegria. Festa. Com festa. Todo mundo foi assim, super bem recebido em casa. Que bom. Jesus nasceu na cidade de Belém, mas ele foi criado no povoado de Nazaré, porque ali morava o pai e a mãe dele. Onde Jesus nasceu, para o lugar que ele foi criado, eram 156 quilômetros de distância de um lugar para o outro. Isso no tempo do a pé nós iremos, no lombo da mula vamos. Não é que nem hoje, 156 quilômetros com o carro que nós temos. Se a gente piscar demais, não deu, já está lá, né? Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e foi batizado por João Batista na Galileia, a 38 quilômetros de onde foi criado. Então, ele nasceu num lugar, foi criado no outro e batizado no outro. Não é que nem a maioria de nós, nascido no mesmo lugar, criado, desmamado e dali depois a gente saiu, né? Jesus viveu essa experiência em 3 lugares diferentes. Jesus começou o seu trabalho na Galileia, logo em seguida de ser batizado, bem como ali ele constituiu também o seu grupo e fez ali muitos milagres, muitas coisas maravilhosas. Ou seja, Jesus começou a sua missão longe da sua terra natal e da localidade em que foi criado. Mas como bom filho a casa torna, Marcos descreve que ele voltou para o lugar onde ele foi criado. E ele foi direto para a igreja. E lá na igreja ele começou a ensinar na sinagoga. Tendo esta atitude e essa sua ação surpreendido muitas pessoas. Porque ele tinha sabedoria, fazia coisas maravilhosas. Todavia, quando eles descobrem que ele é o santo da casa, quando eles descobrem que Jesus é santo da casa, quando eles descobrem que a mãe dele mora ali, que o pai é carpinteiro e que os irmãos também moram por ali, a turma ficou desiludida, desacreditada. O texto não diz, mas quando a gente volta para a nossa localidade e encontra os nossos inimigos de infância, a gente não é só desacreditado, a gente é desaforado. Nesses tempos que nós vivemos, desaforo para com os inimigos é o que não falta por aí. Então o texto diz que eles ficaram desiludidos, o que faz a gente lembrar que santo da casa não faz milagre. E Jesus não pôde, de fato, fazer mudança em sua localidade de criação, porque ele era conhecido e porque tinha ainda uma outra questão, porque o povo não tinha fé. Ele era conhecido e o povo não tinha fé. Os dois motivos que fizeram com que nada de muito grandioso acontecesse na localidade em que Jesus foi criado. O ser rejeitado em sua própria localidade
de criação, leva Jesus a dar sequência à sua missão nos povos vizinhos. Ele vai para as localidades vizinhas. E em Cafarnaum, na Galileia, que não era sua terra natal, Jesus focou sua missão e enviou para esta localidade os seus discípulos de 2 em 2. Importante dizer que Cafarnaum era uma vila conhecida e afamada como região da sombra, da morte. Um povo longe do templo, do culto, longe das leis de Deus que foram alcançadas a Moisés. E nesse lugar Jesus foi pregar, e para esse lugar Jesus enviou os seus discípulos. Um lugar da sombra da morte. Ali começa a missão de Jesus e dos seus discípulos: pregar, ensinar, curar e libertar as pessoas. Os enviados receberam autoridade para essas tarefas, mas também orientação clara de se submeter à orientação de Jesus e também confiar na providência divina. Chama a atenção que na explicação do Evangelho, também Cafarnaum é um lugar onde as pessoas podem te acolher bem e te acolher mal. Se tu és acolhido, fica na casa de quem você é acolhido até você terminar a tarefa. Se você não é acolhido, você levanta, bate a sandália e deixa todo o pó ali em protesto ao povo que não te acolheu e não te ouviu. Afinal, uma das tarefas que Jesus deu aos seus discípulos era expulsar espíritos maus, o que não é outra coisa do que combater o poder do mal que bagunça a vida e limita a vida das pessoas. E aí se mexe com o interesse de muita gente, o que provoca violência e reação. Porque tem gente que vive da desgraça dos outros em todo lugar. É só ver as mídias sociais que estão aí. Quanto mais gritante é a mentira e a inverdade, mais tem gente ganhando dinheiro. E as características do demônio é a bagunça, a mentira, a desordenação das coisas. Outra questão aí que mexe com quem vai servir na missão de Jesus é não levar nada, a não ser calçar as sandálias da humildade e da empatia. Para quem é enviado como pastor, como discípulo de Jesus, a orientação é não levar nada. Tem muito religioso aí só pensando em quanto é levar. Falta humildade. A sandália também indica de que a pessoa precisa ter empatia com o povo do lugar que ela vai. O que é empatia? Não é sentar no mesmo lugar da pessoa, porque o lugar de cada pessoa é o lugar dela, mas eu posso me sentar ao lado da pessoa. Ou seja, empatia. Não levar nada, calçar a sandália da humildade, não ser mais do que ninguém, e ter empatia de sentar ao lado das pessoas para segurar a mão, ouvir o que elas têm para dizer, sentir o seu cheiro e enxugar as suas lágrimas. Além disso, Jesus disse: leve uma bengala para se apoiar. A bengala tem essa função de você ir tateando o caminho. Para um lugar novo, estranho que você vai, é bom ter uma bengala para ir abrindo o caminho e tateando, para ver onde é que estão as cobras escondidas no meio das capoeiras, e também para bater na cabeça de alguns, porque o cajado lá do bom pastor também é para a ovelhinha que não obedece, bater na perninha dela, dar uma machucadinha para ela ficar um pouquinho no seu devido lugar. Aí temos também um grande conflito. As pessoas que vão fazer o trabalho de Deus não carregam coisas, e sim são carregadas por Deus. Isso é uma coisa importante para nós que somos enviados. Nós não somos salvos pelas coisas que nós carregamos, e sim por aquele que nos carrega. É importante ter isso claro no nosso bicentenário. A gente, os nossos antepassados, não foram trazidos para cá pela quantidade de coisas que eles tinham, mas pelo tamanho da sua fé, pela confiança em Deus.
Vivem graças às providências de Deus, que Deus lhes alcança a cada dia que nos é concedido. Quem serve a Jesus, queridos irmãos e irmãs, não busca a riqueza e a fama, nem a influência da internet, e sim serve como Jesus nos serviu. Portanto, amada comunidade, a partir do batismo, a partir da linda pia batismal nossa cuidada que está aqui, todas as pessoas foram chamadas pelo nome, instrumentalizadas pelo pai e pela mãe, orientadas no ensino confirmatório a ponto de dizer sim, eu creio, e aí são enviadas como pessoas que vão dar razão da sua existência. E a razão da existência de cada um de nós não é algo diferente daquilo que Jesus ordenou os seus discípulos fazerem. A gente é o corpo de Cristo. A gente é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. A continuidade de sua presença na história humana e no mundo criado conta com a nossa participação. Então, a continuidade da nossa história como igreja cristã no mundo conta Deus com a nossa participação. E a igreja é a sua manifestação, seu anúncio salvífico, ou seja, a gente diz as palavras de Deus, comunica a sua vontade, administra os seus mandamentos, cumpre a mesma missão e dá o mesmo testemunho que Ele nos deu em Cristo Jesus. Não dá para ser igreja que faz coisa diferente do que Jesus. Não importa, queridos irmãos e irmãs, se nos desprezam, se somos bem ou mal recebidos, a tarefa está dada: expulsar demônios, curar as pessoas. É tarefa nossa. Sigamos, portanto, no exercício da autoridade que nos foi dada, expulsando os demônios do nosso tempo, colocando-nos a serviço, confiantes na promessa e na providência de Deus, que a sua graça nos basta, diz o apóstolo Paulo no texto desta manhã. Portanto, que neste bicentenário a gente possa dar sequência na tarefa de Deus que nos foi confiada, de ajudar a melhorar o lugar onde a gente está, de termos a humildade de que nesse lugar nós não somos mais que ninguém. Se nós vimos aqui, a maioria dos integrantes do nosso grupo hoje de manhã são migrantes, todos na mesma situação aqui em São Leopoldo. Que a gente, portanto, possa seguir assim, como igreja de Jesus Cristo em São Leopoldo, no Brasil, dando testemunho da sua palavra com a autoridade conforme Ele nos confiou. Que a gente se mantenha assim para todo sempre, sendo desprezados ou louvados, não percamos o foco. Nossa missão é a missão de Deus a nós confiada, e a façamos como Jesus nos ensinou a fazer.